Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Betoneira de Ideias dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Civil e Ambiental aqui da Univale. Eu sou Emanuel Alves, jornalista aqui da casa, e comigo estão o companheiro de todos os podcasts, o professor Dr. Hernani Santana, que é doutor em Ciências Humanas pela Federal de Santa Catarina e mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Felipe Maia, que é estudante de Engenharia Civil e Ambiental e superintendente do CREA Minas Júnior. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Está comigo aí Guilherme Castro também, que é advogado, especialista em Direito Ambiental, Direito Urbanístico pelo IBMEC do Estado de São Paulo, Direito da Mineração, também ele é especialista pelo CEDIM lá de Belo Horizonte e presidente da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, daqui de Governador Valadares. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Está também Fernanda Perdigão, que é atingida pelo desastre lá de Brumadinho em 2019, que vitimou mais de 200 pessoas, ativista, defensora dos direitos dos atingidos e estudante de Direito pela PUC Minas. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Sejam muito bem-vindos ao podcast e um ótimo bate-papo para vocês. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende da hora que vocês estão nos vendo e nos ouvindo. Mas o Betoneira hoje vem com um assunto muito relevante, sério, e, como sempre, atual, que é a questão de rompimento de barragem. A gente vai conversar hoje com o Dr. Guilherme, Fernanda, o Felipe, e a gente vai ter uma conversa bem dinâmica, fazendo jus ao nome de Betoneira. Vamos misturar tudo aqui e ver o que vai sair. Então a gente está numa data passou por uma data bem emblemática, que foi o dia 5 de novembro, data que bate os 9 anos do rompimento da barragem em Mariana, e a gente vai discutir um pouco o que é isso, como que foram decorrer desses anos, como que, quais são as previsões, quais são as possibilidades, o que foi feito, o que não foi feito, que pé que tá, que pé que não. É uma conversa, então fiquem à vontade, o Betoneira é de vocês, então a gente está aqui para conversar e tentar colocar um papo em dia de uma forma assim bem interessante para informar e tentar trazer o foco para essa discussão que é tão importante. Então sejam bem-vindos, Guilherme, Felipe e Fernanda, é uma satisfação tê-los aqui. Eu acho que, para começar, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, a todos que estão aí nos ouvindo e vendo agora no Betoneiras. E eu queria já começar colocando principalmente algo que veio até mim relacionado à parte de barragens no nosso estado, que nosso estado é onde que mais se concentra esse tipo de obra. Como vocês veem esses alertas falsos, como que vocês veem essas descaracterizações que não estão sendo feitas relacionadas às barragens existentes e as que estão sendo construídas? Bom, eu acho que precisamos ser cavalheiros até pela distância, mas, Fernanda, eu acho que partiria de ti a primeira impressão. Obrigada, doutor Guilherme. Então, primeiro agradecer, mais uma vez aqui, junto com a audiência aí do Betoneira. Eu acho que esse passo é de extrema relevância e importância para a gente estar discutindo e enfrentando, esses assuntos que nos tocam diariamente. Infelizmente, nós temos todo um arcabouço na legislação ambiental, nacional e internacional, que infelizmente está sendo utilizada de forma ardilosa. Nós temos inclusive um trabalho fantástico do professor Daniel Neri, da UFOP, em uma tese de doutorado que trata do terrorismo de barragens, a partir da própria legislação que estabelece esses critérios de segurança das estruturas de barragem no nosso estado. As mineradoras começaram a utilizar, de alguma medida, essa manobra de acionamentos indevidos. Tivemos um recente, salvo engano, no último dia 11 de outubro, eu vou até confirmar essa data, e é uma situação assim, que são duas questões importantes.
né, o acionamento indevido, um falso alarme que gera pânico e terror a crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, a toda a comunidade que está exposta à zona de autossalvamento, tomo a liberdade aqui de nomeá-la como zona da morte, né, que é a zona de autossalvamento para os ouvintes que não estão familiarizados com esses termos da mineração, né? A zona de autossalvamento, que é a ZAS, é o local que o Estado não chega a tempo para te salvar. Então, essas pessoas que vivem nessa região mapeada pela própria mineradora, ao soar uma sirene, devem correr, né, e se salvar, porque o Estado não chega a tempo para executar essa ação de salvamento. Então, zona da morte, essas pessoas elas vivem intensamente o medo e a insegurança dessas estruturas, que infelizmente não podemos confiar, né, como provado aí nos 2 maiores crimes ambientais e humanos do nosso estado, houve fraudes, né, de documentação de estabilidade e segurança, tivemos problemas com diques também, como o dique Lisa na BR-040, nas chuvas de 2022, enfim, né, nenhuma barragem em si é seguro o suficiente que não permita esse pânico de quem está ajusante abaixo dessas estruturas. E aí esse acionamento causa esse dano psíquico, emocional, esse adoecimento mental, que leva, obviamente, a boa parte das pessoas deixarem essa região pelo medo. Mas tem uma outra face, esses acionamentos indevidos, que trata da descredibilidade do sistema de segurança dessas barragens. Então, de tantos acionamentos indevidos com foco de expulsão dessa comunidade dessas zonas, de impacto direto pelos rejeitos, as pessoas passam a não acreditar. Então, quando realmente existiu uma situação de emergência, né, e que essas pessoas precisam realmente se salvar, elas podem nem se movimentar do local que elas estejam, porque fica descredibilizado, né, todo esse arcabouço do sistema de segurança dessas barragens. E a gente tem percebido que é uma manobra de expulsão dessas comunidades, não só para facilitar a compra, né, que as mineradoras adquiram essas terras de forma mais simplificada e menos onerosa, mas também de evitar futuras indenizações por danos ou desapropriações, enfim. É uma situação que nós temos que olhar não somente para a nossa legislação, mas para a nossa atual atuação do nosso Poder Judiciário, né? Infelizmente, o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais tem falhado bastante na questão de enfrentamento às violações de direitos humanos por mineradoras. Um exemplo clássico que a gente pode estar trazendo aqui são os termos de ajustamento de conduta, que flexibilizaram o prazo do comissionamento das barragens no Estado, contradizendo a lei que ficou conhecida como Lei Mar de Lama Nunca Mais, que estabelecia uma data limite para essa descaracterização. E aí, como solução, né, esses termos de ajustamento de conduta firmados entre o Estado de Minas Gerais, Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Federal e mineradoras, flexibiliza sem que traga à tona uma data prevista segura para a ocorrência dessa descaracterização das barragens ainda a montante no nosso estado, né? Então, assim, na melhor técnica possível, tá? Essa melhor técnica dura 5, 10 ou 20 anos, entendem? Até lá, é necessário que as mineradoras deem conta, né, dessa população que está ali sob ameaça constante 24 horas. Agora, com a chegada do período chuvoso e as mudanças climáticas, tem trazido bastante efeitos negativos, principalmente, né, ao meio ambiente, questões de enchentes, né, e possíveis deslizamentos também dessas estruturas da mineração. Esse medo, ele fica ainda mais evidente e traz essa maior insegurança. Então, assim, esse impacto dos falsos alarmes é um impacto devastador sobre as comunidades, cria um estresse crônico para os moradores próximos a essas barragens, né? E as mineradoras, do ponto de vista legal, elas têm essa obrigação de realizar uma comunicação mais clara e precisa
sobre os riscos, e o Estado, né, é responsável por fiscalizar também o cumprimento dessas normas, né? Então, essas falhas frequentes mostram que tanto a empresa quanto o governo precisa realmente aprimorar os protocolos de prevenção de resposta. Fernanda, Começar, né? Nessa sua fala, o Felipe já começou Com os dois pés na peito. voando, né? Mas nessa fala, eu vou jogar aqui para dentro da betoneira um pesquisador alemão chamado Ulrich Beck e a engenharia também, de uma certa forma. Não tem derivam outras variáveis, né, dessa sua fala. Por exemplo, quando a gente comenta na falta ou na descredibilidade de uma comunicação de risco, isso é muito sério, isso é muito danoso, né? Então a gente tem dano e prejuízo nessa questão quando a gente fala de falta de credibilidade na comunicação de risco. E essa falta de credibilidade vai diretamente, ela vai de encontro à engenharia. Por quê? Ela fomenta, essa falta de credibilidade, ela agrega que leigos e peritos não podem e não devem falar a mesma língua. Por quê? Você tem um profissional da engenharia que contesta uma barragem, ou que assina por uma barragem, ou que conteste, né? Ele vai trabalhar em cima daqueles números, daqueles dados. Se esses dados não são reais, não tem aquela quantidade X, ou não tem aquele tamanho e tal, isso coloca em xeque toda, né, questão técnica, né? Então, e aí, ao mesmo tempo, mascara, né, assim, a responsabilidade. Né? A responsabilidade é da engenharia ou a responsabilidade é de quem não forneceu os dados adequados para aquilo ali acontecer? Então, assim, são desdobramentos muito sérios. Sem contar quem está no olho do furacão, né, quem está no pé de uma barragem, por exemplo, que aciona, né, uma sirene, igual correu agora semana passada, vários vídeos de crianças chorando, desespero, a menina perguntando, cadê meu cachorrinho? Né? Isso não é um pouco simples, isso é muito sério, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente fala em danos, em prejuízos, né, envolvendo a mineração, não necessariamente precisa que o rompimento ocorra, né? Então, isso é muito sério, né? E aí, acho que eu vou ficando por aqui, depois a gente vai desdobrando mais isso, mas são questões que envolvem o cotidiano de muitos. Então, é muito sério, né? E a gente tem aqui 2 advogados, né, que vão trabalhar essa parte mais jurídica, que eu acho que é uma coisa bem bacana de trabalhar isso, é bem interessante a gente misturar, né, porque é fundamental a gente ter esse entendimento, esse respaldo jurídico para a gente entender, né? Então, assim, ir direto ao ponto, igual o Felipe mandou, já na lata, é ótimo, mas é muito bom a gente ter os conceitos para entender. Um detalhe que me chama muita atenção e me incomoda um pouco, o desastre de Mariana, o desastre de Brumadinho. Não foi desastre de Mariana nem de Brumadinho. Foi em Mariana e em Brumadinho. Então, isso aí são detalhes que fazem toda a diferença. Então, esse tipo de informação ele tem que ficar bem claro para que a gente possa ter um debate interessante. Porque a gente tem vários atores. E aí não se resolve com um, resolve com todos. Então, o diálogo é a melhor ferramenta para isso. E, infelizmente, quando a gente vai trabalhar com questões envolvendo mineração, os diálogos são água e vinho, assim, eles não estão na mesma sintonia. Isso é muito ruim. E quem perde é toda a comunidade, né? Então, vamos lá. Acho que a fala da Fernanda é uma fala bastante atual, é uma fala de preocupação. A gente tem que conversar muito sobre isso. Por quê? Quando a gente fala de mineração, a gente precisa entender que o capital mineral, diga-se de passagem, que o do Brasil é um dos capitais mais completos a nível de mundo, ele tem uma valorização na legislação que ele é destinado justamente para um efeito econômico e social. Então, desde a década de 40, quando a gente começa a assistir no Brasil a organização da legislação para a exploração da atividade de mineração, ela dá esse condão. O direito da mineração ele tem uma essência de um direito econômico. A proteção do direito da mineração, a Constituição Federal, artigo 176, parágrafo 1º, enumera ele como de interesse nacional. Ele precisa acontecer. E o interesse nacional é uma palavra bastante ampla. O direito da mineração ele existe para proteger a mineração. Da mesma forma que o direito ambiental ele entra dentro dessa discussão, dentro dessa betoneira, com o óbice de proteger o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a proteger determinado serviço ecossistêmico.
E nesse ponto que é importante a gente entender que esses parâmetros que são buscados nesses procedimentos autorizativos para aquele que quer exercer atividade são parâmetros objetivos, são parâmetros técnicos. Esses procedimentos autorizativos, administrativos, não são procedimentos de justiça social. A gente precisa ter essa percepção, por quê? O que a gente vive nesse momento, se a gente pode colocar no momento pós-moderno de organização regulatória, é justamente o efeito daquilo que não está dando certo. A falsa comunicação ou a comunicação indevida, ela não pode acontecer. A gente precisa ter uma questão exata. São outros fundamentos muito maiores de discurso. As atividades empresariais, de um modo geral, elas não deveriam ser tão próximas a centros urbanos para você ter uma gestão e minimização de riscos, mas às vezes o próprio centro urbano acaba se aglomerando em volta dela. Então, são pontos que a gente precisa entender, esse sopesamento, esse equilíbrio de valores, o direito à produção, a economia, a preservação ambiental, o direito a uma moradia tranquila, isso tudo precisa começar a ser sopesado. Só que os procedimentos que a gente tem, se você for começar a trazer tudo isso, ficam procedimentos de uma inviável conclusão. Por isso que a gente sempre precisa compreender qual é a ótica disso. A defesa do direito humano, ela é essencial, ela precisa ser equilibrada dentro de um quadro constitucional. Agora, a gente precisa começar a entender qual é a forma que isso precisa entrar nesse protocolo de análises. Não bastam, às vezes, condicionantes ambientais numa licença, e nesse meio a gente chama de condicionantes socioambientais, porque ela jamais vai conseguir entender o sentimento. Ela coloca hipóteses e as hipóteses são tratadas com protocolos, com respostas. A indústria da mineração ela é muito vilanizada em função dos erros. E é importante a gente colocar que os erros, apesar de terem resultados drásticos, resultados bastante graves, eles não ocorrem na maioria das hipóteses. A nossa região ela é mineradora por essência, Minas Gerais, enfim. O Estado é o que o Estado é muito em função de um processo produtivo advindo da mineração. Agora, realmente, a gente precisa começar a ter esses reparos. É preciso entender que o conteúdo legislativo ele é necessário, mas só ele não vai resolver. O comportamento social prévio para uma resposta ele é maior. A gente vive num Estado altamente capitalista. A gente precisa entender. Daqui a pouco a gente vai começar a entender conflito. Eu quero atividade de mineração aqui ou não? Cabe essa negativa? Cabe um movimento social ser contrário para que isso seja um ponto impeditivo para a concessão de uma licença ambiental ou de um alvará de funcionamento ou de um direito minerário? Não cabe dentro da legislação isso hoje. Então, se eu tiver um processo de licenciamento, você já presume que ele já passou pela concessão de um direito minerário, seja na forma de pesquisa ou seja já numa guia de lavra, não cabe à sociedade, quando eu digo não cabe, não há espaço na lei para que uma manifestação de negatividade dela, não queremos, ela seja considerada dentro de um processo decisório. Por quê? São critérios técnicos especificados na norma. Isso é o que a gente chama de segurança jurídica. Então, assim, é um debate muito amplo que a gente tem que traçar, muito amplo. Apesar de terem passado 9 anos da época do episódio de ocorrência, é muito tempo, a gente ainda continua agarrado em temas que aparentemente nunca vão chegar a um acordo. Os acordos são importantes, eles constroem, às vezes, não a decisão mais adequada, mas um rumo a ser seguido. Mas a gente tem que conversar muito disso ainda, tem que falar muito, todos os lados precisam ser ouvidos. Talvez o Poder Judiciário não seja a instância mais adequada para ouvir e equalizar, mas ele é uma instância capacitada de competência, mas a gente tem que conversar muito. A academia acho que é o melhor meio para a gente tratar tudo isso. Eu vejo principalmente você pontuou que 9 anos não é pouco tempo, mas também não é algo muito distante. E a gente ainda se discute até hoje a questão da reparação desses danos em 9 anos aí que aconteceu essa tragédia. Até que ponto isso vai ser discutido e se de fato isso vai trazer alguma reparação, isso nunca vai acabar. Até que ponto é entendido judicialmente que a empresa ela cumpriu com a sua obrigação de reparar esses danos? Felipe, sendo bastante objetivo. Hoje, pelo desenho que a gente tem, em que houve uma repactuação sobre as questões dos danos derivados do rompimento da barragem,
em sendo cumpridas todas as obrigações que estão postas nesse documento homologado pelo Supremo Tribunal Federal ontem, vai ter a condição de ser dito que a empresa reparou os danos. E, formalmente falando, essa é a hipótese legal que a gente tem. Que é desesperador quando a gente vai falar assim, olha, recuperou quais danos? Eu não vejo, assim, a grosso modo, não vejo, falando, eu trabalho, sou da área ambiental, trabalho com o meio ambiente desde que eu estou aqui em Valadares, então, sempre. E eu vejo uma preocupação muito grande nesse acerto de contas, uma conta simplesmente financeira. Quanto que eu vou receber? Mas eu não vejo um debate no nível que deveria ser em relação à reparação ambiental como um todo. Muito se fala do rio, muito se fala do assoreamento, das matas ciliares, enfim, das nascentes, dos afluentes, como é que chega. A gente vê vários órgãos falando de quantidade e qualidade de água e por aí vai. Mas quando a gente ouve ou pega o material que vem decorrendo desses acertos, dessa reparação, é uma reparação financeira pro indivíduo, pro cidadão. Não estou falando que isso não é de direito, não tem nada a ver. Estou colocando será que é a reparação ideal? Isso tem que ser feito, isso é legítimo, mas eu falo que a discussão da reparação ambiental, ela fica sempre em segundo plano. Sempre em segundo plano. Isso é muito, muito complicado. E até mesmo, por exemplo, para você trabalhar a questão de recuperação ou a questão de ajuste, desses ajustes todos, por exemplo, como que isso foi definido, O atingido vai até onde, vai até qual lugar, o prejuízo vai até onde, o dano vai até onde. Isso é muito complicado, é muito delicado, E muitas vezes essa discussão é deixada de lado para tratar assim, quanto que o fulano, beltrano, ciclano, região tal, vai receber. Quanto vale a vida? Então, assim, é a questão de valor e preço. Então, quando você não consegue diferenciar o que é preço e o que é valor, você tem que dar uma olhada, parar, respirar fundo e ver para onde você está querendo ir. Então, a gente tem essa fragilidade. Isso é muito difícil de equacionar. Muito difícil. Mais difícil ainda quando não tem um consenso entre as partes, que isso é complicado, mas o que mais se agrava na situação toda é simplesmente a falta de critério ou a credibilidade de se discutir dados, informações reais, E até mesmo de ouvir as pessoas, ou de reconhecer essas pessoas, ou de reconhecer algum tipo de prejuízo. Então, não existe colocar tudo numa caixinha, Isso não dá para... Você pode pegar o maior calculista que você conhecer ali, calcula aqui, faz essa equação para mim. Não vai conseguir colocar na ponta do lápis todas essas variáveis para chegar no final e falar, é tanto, ou são tantos, ou não é por aí. Então, isso é muito delicado, é muito sério. Então, depende de ter esse diálogo mesmo, sabe? Pelo que eu entendi, então, Guilherme, e já puxando a Fernanda, essa decisão foi colocada que após essa indenização aos atingidos, se encerra a responsabilidade de fazer qualquer reparação da mineradora, correto ou não? Vou te fazer uma adequação. Os pontos de obrigações das mineradoras que foram estipulados na repactuação, diversos, aplicação de recursos, realização de atos diretos, de reparação e etc. Quando houver a consideração de que todos forem cumpridos, daqui 10, 15, 20, 25, 30 anos, pode ser dito que foi cumprida toda a obrigação decorrente do episódio do rompimento da barragem. Entendi. Uma coisa importante, tem um pessoal, é muito bom saber pegar material de qualidade, material de pesquisadores, material sério, para se informar, para pegar essas informações, se antenar. Então a gente tem, por exemplo, tem um grupo Poemas, que é da UFJF, e eu acho muito válido fazer essa divulgação, eles têm muito material. Poemas é o acrônimo de Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, E aí, assim, tem vários pesquisadores que se dedicam a estudar isso. Então ali tem muito material que vai te nortear,
esse tipo de material, esse tipo de conversa, esse tipo de produto era para ser divulgado a todo momento, apresentado a todo momento, para a gente ter noção, né, da real situação que está envolvendo toda a sociedade. E aí a gente fala de a gente fala de sociedade, a gente fala de economia, a gente fala de cultura, envolve tudo, né? Não tem como separar, tá tudo embolado aí dentro e a gente precisa se organizar para ter o conhecimento e saber, olha, está acontecendo isso, o resultado disso vai ser como. Então está se desdobrando e eu vejo que a população, à medida que a gente vai conversando, vai passando por regiões aqui da Bacia do Doce, por exemplo, ela ainda continua perdida. Ela não tem a informação correta ou não acredita no que está chegando para ela do jeito que está chegando. Isso é muito ruim. Mais alguma dúvida? Por mim, esclarecido. Queria só pontuar, né? Saber o que a Fernanda pensa a respeito desse posicionamento que foi feito aí. Então, eu acho que a gente precisa, assim, como graduando em Direito, né, a gente vai desenvolvendo a capacidade de entender a lei e interpretá-la, né, mas também de ter e tecer críticas na aplicação mesmo da legislação. Então, quando a gente fala, por exemplo, da reparação, né, a gente está citando aí a reparação no caso de Mariana, que tem várias queixas das pessoas atingidas não terem feito parte das mesas de negociação, para inclusive cumprir das várias condicionantes da reparação integral dos danos, né, que é a satisfação das vítimas. Né, o que está posto ali, proposto, atende a essas pessoas, porque é uma dimensão tão complexa que, recentemente, inclusive, em uma oficina do PMSH, que é o Plano de Segurança Hídrica de Minas Gerais, está sendo elaborado com recursos do acordo firmado entre Estado, instituições de justiça e Vale em relação ao crime em Brumadinho, da proteção, né, da reparação hídrica e tudo mais. E aí um dos aspectos assim, que eu cheguei a debater nessa oficina é como a utilização de conceitos tecnicistas tem reduzido a realidade das informações em territórios de conflito, sabe? E eu acho que precisamos provocar os operadores do direito a se adaptarem à realidade dessas comunidades atingidas. Porque essa questão que o professor Hernani trouxe, né? Quem são os atingidos? Para a Vale é quem está nas AS. Se você não está na mancha de inundação, você não é atingido. Para as instituições de justiça, em vários processos que tramitam individualmente em relação ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, segue esse padrão de justificativa. Então, vejam, nós temos uma legislação estadual, que é a política estadual de atingidos por barragens, que não está sendo utilizada como regra para classificação de quem são os atingidos. E sim a lei que estabelece a política de segurança de barragens, que coloca que atingidos as AS, é a zona de autossalvamento, essa zona de morte. Mas a complexidade, né, dos danos provocados a essas pessoas, e eu gosto de usar bem claro assim, pessoas, para lembrarmos que no meio desse conflito, do que são interesses sociais da mineração, como está posta hoje no nosso estado, né, e os interesses sociais, as pessoas que estão ali precisam ser consideradas e respeitadas no seu mais amplo sentido de direito. Né? Então, vendo o que ocorre na execução do Acordo de Brumadinho e percebendo a mesma metodologia, né, que está sendo seguida também pela repactuação de Mariana, é extremamente preocupante. O Acordo de Brumadinho, ao mesmo tempo que desenvolve, né, o PMSH, ele também desenvolve o Plano Estadual de Mineração, que é totalmente divergente e conflituoso com o anterior. Né? Um quer preservar os recursos hídricos, mesmo que ainda tenhamos
situações de conceito, né, como o conceito de conflito hídrico, em disputa nessa construção, nós temos também a ampliação do próprio setor que causou esses danos. Então, como isso é possível, né, numa peça jurídica que passou aí pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público, isso é, os operadores do direito permitirem que o acordo de reparação repare também a indústria que causou os danos, que provocou, né, centenas de mortes, foram 270 pessoas, 2 nascituros no ventre das suas mães, que também, né, passou por uma luta de reconhecimento desses nascituros como atingidos. Então, assim, a gente precisa fazer essa reflexão de como que a exploração dos recursos naturais ela tem sido feita em detrimento dos direitos das comunidades locais, que acabam arcando, obviamente, com os prejuízos em nome desses interesses externos, né? Então, assim, me faz lembrar aqui uma fala que, assim, me marca bastante, né? Nós temos que... Todos os espaços a gente tem escutado isso, a mineração sustentável. Isso não existe, né? Vamos ser realistas. A mineração, em sua própria exploração, ela não consegue devolver aquele ecossistema com garantias de mesma qualidade, né, para as futuras gerações, que é um princípio básico de sustentabilidade. Então, a gente precisa encarar o setor com a realidade que ele precisa, porque se analisarmos, temos aí aproximadamente 17 municípios do nosso estado que correm riscos com barragens que têm um nível de elevação de risco, né? Então, assim, a gente está falando de Bocaiúva, Brumadinho, Caldas, Nova Lima, Itabira, Mariana, Itabira, Santa Bárbara. Então, assim, são vários municípios no nosso estado que têm hoje esse risco, que ele existe, ele é real, é latente, e que não tem garantias por parte dos poderes do Estado desses direitos, né? Então, assim, o vídeo que o professor Hernani citou, né, que foi em Santa Bárbara, que acontece esse acionamento indevido, que as crianças sofrem, como que foi o acolhimento psicológico dessas crianças e dessas famílias? Como é isso nas outras regiões, ao começar a chover e começar a encher um pouco o córrego que passa no fundo de casa? Então, são essas nuances que a gente tem que se atentar. Muito bom. A gente vai caminhando para o final, acho que isso abre, né, a gente vai, à medida que vai conversando, a gente vai pensando assim, não, a gente podia ter conversado, fechado dentro de uma temática assim, ou assado, né, a gente poderia... Muito tópico ficou para fora ainda. Tem, mas isso não inibe, não limita a gente fazer outras versões, né, com um tema mais, delimitando mais um tema. Queria, né, agradecer Fernanda, Guilherme, tiver alguma consideração final, alguma coisa, fique à vontade, né, e você também, Felipe, tá? Aí eu acho que a gente pode ir já caminhando para o final, né, cada um faz as suas considerações e a gente segue esperando, aguardando ver qual que vai ser a repercussão desse vídeo. Quem sabe a gente faz um segundo episódio e por aí vai. Não, pode ir. Bom, pessoal, primeiro, Hernani, obrigado pelo convite. Estar aqui na Univale, participar de tudo que ela promove é muito enriquecedor. Eu, infelizmente, não dou aula, não estou vivendo a academia, mas estar participando de onde sai a essência do conhecimento é um privilégio. Obrigado. Estou sempre à disposição para discutir esses temas. Sempre serão temas espinhosos. Sempre, sempre, sempre. O direito, ele tem uma figura natural pela sua essência de pacificador. Então a gente precisa entender que, às vezes, aquela pacificação pode não ser a ideal, mas é de possível construção. A sociedade vai evoluindo, assim, desde os primórdios. Então, é um tema que traz paixões, é um tema que tem inúmeros pontos a serem discutidos. A legislação, por mais criticada que ela possa ser, ela atende hoje o anseio social, e a gente precisa considerar que no país a gente produz norma de acordo com cada evento. Então, isso é complexo, isso é complicado, mas a gente vive um momento bastante oportuno e um momento de segurança jurídica. Porque, apesar das tratativas não estarem sendo no tempo que todos gostaríamos, elas estão acontecendo. Isso vai gerar mais quanto tempo? Não sei. O importante é que isso aconteça agora,
Até porque o efeito disso é para as futuras gerações. O planeta que a gente vive é um planeta que possibilita condições de uma sobrevivência, digamos, digna. Não é ideal para todos, mas é o que a gente consegue viver. É isso. Sempre desejando sucesso ao Betoneira e contem comigo. Muito obrigado. Fernanda? Agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que Betoneira tem esse papel de comunicação assim, crucial, né? E a gente precisa estar ampliando mesmo esses debates, esses entendimentos, e chegando num ponto que favoreça a existência da vida em seu mais amplo sentido nessas regiões afetadas no nosso estado, né? Então, a gente precisa, obviamente, tratar desse debate com muita responsabilidade, com muito entendimento da complexidade que ele traz por trás, mas também expressar que existem várias, né, interpretações vertentes que buscam aí, obviamente, a melhor solução para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, a gente, ao debater e ao dialogar sobre esse tema tão caro para tantas comunidades e pessoas, a gente acaba contribuindo, né, no entendimento mais amplo do setor minerário, da legislação e dessas estruturas que norteia a vida em sociedade, os direitos humanos, direito ambiental. Então, é sempre muito bom agradecer também a presença do Felipe, do Dr. Guilherme, muito bom ouvi-los também. Professor Hernani, mais uma vez, agradeço aí o convite e a confiança da gente estar aí debatendo esse tema delicado. Muito bom, muito obrigada mesmo. Muito bom. Felipe? Agradecer ao Hernani, né, mais uma vez, estar aqui no Betoneira, e algo que me agrada muito do Betoneira é sempre trazer discursos com pessoas que são capacitadas a falar sobre o assunto. Então, como outros podcasts que o Betoneira já promoveu, sempre pessoas muito relevantes aí para falar do tema. E deixar aquela pulga atrás da orelha, se no próximo a gente vai trazer assuntos mais polêmicos a respeito da mineração, da barragem, dos rompimentos, porque são muitos assuntos que a gente não falou, e principalmente assuntos muito delicados que a gente poderia comentar e questionar em cima disso a respeito das reparações que foram feitas, se foram de acordo com aquilo que era proposto, se foram reparações de fato que vieram a trazer algum benefício à sociedade, né? Então, acho que tem muito tema, muito tópico ainda que a gente pode discutir em cima disso. Bom, eu agradeço a todos. O Betoneira sempre está, né, aberto, sempre está ligado aqui, independente de um convite, as portas estão abertas. Guilherme, Fernanda, vou falar do Felipe agora, e até mesmo do Cléia Júnior, né? Então, vamos gravar, né, um episódio com tema tal, isso, é uma satisfação de verdade, né? O que a gente puder contribuir, eu acho que isso é bacana, são conteúdos que interessam a todos. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, Fernanda, Felipe, Guilherme, e foi uma honra, né? A gente se vê em breve. Obrigado. Então é isso, muito obrigado a você que esteve presente conosco aqui no Betoneira de Ideias, né, esse bate-papo super legal aí sobre esse desastre que aconteceu em Brumadinho também, né, sobre o desastre que aconteceu em Mariana. Espero de coração que vocês tenham gostado. Agradeço aos nossos convidados, né, o professor Hernani, que é o nosso convidado de sempre, o Felipe, o Guilherme, a Fernanda e todos vocês que estiveram conosco até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.